Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Seu Direito no Agro, aqui no canal Rocha Mazo Advogados no YouTube. Hoje nós vamos falar de um assunto que todo produtor rural, toda produtora rural está se perguntando desde o início do ano, que é Plano Safra 2025-2026. O que o agro precisa e o que virá do governo. Antes de entrar no assunto de tudo que nós vamos falar aqui hoje, você que está aqui no canal, se inscreve, deixa seu comentário, compartilha com os seus amigos que estão do setor, especialmente você que é sucessor de proprietário rural, que está querendo saber cada vez mais como o agro está se desenvolvendo, o agronegócio como ele vai ser e as mudanças que estão acontecendo. E você também que é produtor rural e está aqui interessado nos assuntos e aprender, que a nossa função aqui é te ensinar, trazer conteúdos relevantes. Então, curte, compartilha, se inscreve no canal, que você nos ajuda a preparar e fazer cada vez mais conteúdos relevantes. Beleza? Contamos com você aí. Então, Plano Safra 2025-2026, o que o agro precisa e o que virá do governo. O Avelino está aqui comigo, então eu vou pedir para ele ir para o próximo slide, que diz de quando se fala em Plano Safra, surgem as dúvidas do produtor rural que são: e aí, vai ter dinheiro para o custeio? Vou conseguir financiar a minha produção? Mas qual o juro? Prazo de pagamento? E se eu tiver um problema na safra, quais são os meus direitos? Esse último tópico é o que eu gostaria de chamar mais a atenção de você, produtor, produtora rural. Você deve pensar desde o início da sua ideia de produzir. Se você não tiver êxito, quais são os seus direitos ao final? Esse é o grande calcanhar de Aquiles de todo produtor rural. Quando dá tudo certo, é uma maravilha. E quando não dá certo? Não é mesmo? Nós já falamos disso em outros vídeos. Hoje não é o nosso objetivo aqui falar sobre isso, mas é bom que você fique esperto, que você fique antenado com isso. Por isso que você está aqui, querendo saber cada vez mais. Então vamos lá. Vai ter dinheiro para o custeio? Vou conseguir financiar a produção? Com que juro e com que prazo? Então, Pedro, podemos ir para o próximo slide? Que eu vou trazer para você um panorama dos fatos, os desafios do setor, e o que o agro está pedindo para continuar crescendo e sendo a maior força produtiva do país. O que o agro quer? O que o setor quer? Quais são as maiores reivindicações do setor para o Brasil, independentemente de governo? Evidente que hoje tem um governo, amanhã pode ter outro, mas o setor precisa de estabilidade, precisa saber para onde está indo, precisa saber a política, precisa saber as políticas, e especialmente um ambiente seguro juridicamente para que o produtor e a produtora, seja ele grande, aquele 1% que controla 50% da produção, que nós falamos no vídeo anterior, ou aqueles 6 milhões, quase 7 milhões de estabelecimentos pequenos que produzem 70% da comida que vai para a mesa do brasileiro. Cada 10 quilos de comida, 7 são produzidos pelo pequeno produtor rural. Então, toda essa cadeia, todas essas cadeias, elas precisam de uma previsibilidade. Então, vamos entender o que está acontecendo e qual é a perspectiva. Então, nós vamos para o próximo slide, Pedro. Dia 29 de maio de 2025, semana passada, reuniu-se a Comissão de Agricultura do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Brasília para discutir a questão da política agrícola, o crédito rural e a condução do Plano Safra, as adversidades climáticas, o custo da produção, os juros, como que o governo está preparado ou não para atender às reivindicações do setor, quanto que dinheiro vai ter para que o Plano Safra 2025-2026 seja adequado às demandas do setor.
E eu gostaria muito de chamar a atenção para as demandas do setor. O Pedro vai colocar aí o próximo slide. Coloquei em 3 pontos preponderantes, nevrálgicos, né? Interessantes e que não tem como discutir plano safra e produção sem falar desses 3. 1. Mais recursos para financiamento. O plano safra 2024-2025 se mostrou insuficiente para fomentar todas as cadeias produtivas do agronegócio brasileiro. Por isso que 2025-2026, especialmente nesse ambiente de juro alto, cotação de câmbio dólar e euro muito alta, está exigindo cada vez mais financiamento. Por quê? Maquinário é mais caro porque a maioria está, de uma certa forma, atrelada a componentes importados. 40% do insumo, né, os fertilizantes, tiveram aumento em decorrência da alta do dólar. E praticamente 40% dos insumos são trazidos de fora do país. Condições de crédito mais atrativas, ou seja, operações de crédito que possam fazer sentido para fechar a conta do produtor. Nesse cenário, com uma Selic de 14,75% ao ano, como vai ser o Pronaf? Como vai ser o Pronamp? Como vão ser as linhas de financiamento? Qual vai ser, efetivamente, o custo do dinheiro, né? E uma adequação da infraestrutura de armazenamento e entrepostos, que é outro gargalo do Brasil, que produz muito, está cada vez mais conseguindo produzir, ter produtividade, especialmente as grandes corporações, as grandes players do agro, só que nós não temos como armazenar esse produto e escoar de forma satisfatória. Um dado importantíssimo que o produtor deve saber, talvez o produtor ele faz lá a sua produção e entrega, no Brasil é impossível, na maioria dos cenários e na maioria dos locais, você estocar uma produção, por exemplo, de soja e aguardar por muito tempo que o preço melhore no cenário nacional e internacional, porque aquele mesmo silo, aquela mesma silagem, aquele mesmo entreposto, aquele mesmo local de armazenamento que guarda a soja, quando vier o milho, ele tem que ser usado para o milho. Então, essa falta de infraestrutura impacta demais a variação de preço. Então, o produtor, as cooperativas, eles ficam praticamente pressionados a ter que escoar essa produção. Tem que ir para a indústria de transformação, tem que exportar, tem que vender, porque não tem como ficar armazenado, porque a nova produção vai vir e a estrutura é a mesma. Então, essas demandas do setor, dinheiro, linhas de crédito e infraestrutura, elas são extremamente importantes e estão conectadas com o que vai vir do Plano Safra, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem recebido essas demandas do setor. Próximo slide, Pedro, nós vamos falar da previsão de lançamento do Plano Safra 2025-2026, que está previsto para o final de julho. Você está vendo esse vídeo, se estiver vendo hoje nós estamos em 5 de junho de 2025. Então, você pode ver esse vídeo hoje, pode ver esse vídeo ali na frente. Então, nós estamos fazendo uma previsão de acordo com o que está nos portais, aí, especialmente do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, a previsão é final de julho de 2025. Então, produtor, produtora, fique atento aí que logo, logo vão surgir as notícias do lançamento, os valores disponíveis, as linhas de crédito disponíveis e as taxas de juros e condições de contratação. Eu gostaria de fazer um pedido, que eu preciso ler isso aqui, porque isso aqui é uma fala do subsecretário de Agricultura do Ministério da Fazenda. Tá? Ele diz o seguinte, abre aspas, o primeiro motivo da demora e da incerteza do Plano Safra é pela falta de recursos para emprestar. Ele está falando do governo, tá? Do Brasil. E a segunda é a falta de recursos para equalizar, para baixar os juros, ou seja, não tem dinheiro suficiente e não tem dinheiro securitizado, dinheiro que está disponível para baixar a taxa de juros e fazer a conta fechar. Porque, na verdade, quando o governo subsidia, ele dá um subsídio, dá um juro menor do que o mercado, quem paga essa conta é o governo. Quem paga essa conta somos nós, os cidadãos.
né? O Brasil paga essa conta para fomentar o agronegócio, que é a mola propulsora da nação, responde praticamente por 1/4 de todo o PIB nacional. Então, é importante que o Brasil fomente e que todo mundo divida esse fardo, mas precisa ter o dinheiro, precisa ter esse dinheiro no orçamento. E o subsecretário Gilson Bittencourt estava falando isso nessa reunião, que essa dificuldade está sendo o calcanhar de Aquiles aí da apresentação do plano. E ele prossegue. Então, esse ano, em função seja do uso dos recursos e não tendo outra alternativa da poupança para a equalização, ou seja, o dinheiro de caderneta de poupança, ele indexa, ele dá base, ele dá esteio, lastro, para que o governo possa emprestar. Faz com que a economia esteja estável. Então, quanto mais dinheiro em caderneta de poupança, quanto mais a população tem a sua previdência ali, as suas economias, mais o país tem esteio e laço para poder fazer esses programas sociais que auxiliam ao fomento e o desenvolvimento da economia nacional. Então, voltando aqui, né, a poupança para equalização, os recursos tanto da poupança quanto de depósito à vista, comprometido com renegociação, temos menos recursos disponíveis para emprestar. Então, basicamente, é isso. O governo está tentando equalizar a demanda do setor e a sua capacidade de emprestar. Então, veja como isso se cruza e isso tensiona. Isso vira uma necessidade de equalização para que essa corda não fique tensionada demais e acabe estourando. E acaba efetivamente impactando na credibilidade da nação perante o mercado internacional, com os seus números, e também impactando o produtor, que fica com uma tomada de crédito cada vez mais difícil, cada vez mais burocrática, cada vez mais cara. Então, dito isso, gostaria de chamar a atenção para o próximo slide, que, com base nos meus 20 anos de advocacia no setor, então eu já me apresentei aqui e eu me apresento novamente. Eu não estou aqui falando de agronegócio porque eu comecei ontem. São 20 anos lidando com cadeias produtivas no agronegócio, trabalhando diretamente com produtores, desde o pequeno produtor, o médio produtor, até a indústria de transformação. Então, eu posso dizer para você, produtor rural, e para você especialmente, que é um sucessor e está querendo entender e melhorar a gestão da propriedade da sua família, assumir esse protagonismo no agronegócio da sua família, da sua empresa, da sua comunidade, você que quer se qualificar. 3 pontos importantes que eu já disse: acesso ao crédito, logística de escoamento, armazenagem nas propriedades e nos entrepostos, são essenciais você dominar. Você precisa entender como você vai pegar o dinheiro, depois que você pegar o dinheiro, para quem que você vai vender e como é que você vai guardar isso. E, terceiro, documentar tudo isso. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esses 3 pontos. Agora, no próximo slide, você vai poder ver quais são os destaques da pauta de construção do Plano Safra. Né? A gente já falou da dificuldade do juro, para onde isso está indo. Então, esses destaques foram levados por várias organizações, representações de produtores rurais, representações de cadeias de agronegócio, da agricultura, da pecuária, da suinocultura, enfim, de todas as cadeias, sejam de commodities, sejam de produtores de alimentos. Tudo isso está sendo levado para o governo, para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para a elaboração e lançamento do Plano Safra. Primeiro ponto, ampliação do acesso às linhas de crédito para os agricultores familiares. Hoje nós temos o PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, que tem um pedaço do Plano Safra, uma parte do dinheiro vai para o PRONAF, e muitas vezes o pequeno produtor rural não tem acesso, seja porque o dinheiro acaba, seja porque mesmo com aquele subsídio ele não tem condição de contratar, seja porque ele não está adequado do ponto de vista documental, que isso impacta muitas e muitas e muitas famílias de produtores rurais que chegam para tomar o crédito, mas não tem a documentação necessária, não atende aos requisitos legais. Então, a ampliação do acesso é a facilitação do produtor tomar esse crédito e poder produzir na sua pequena propriedade rural. O segundo ponto, manutenção das taxas de juros baixa para a produção de alimentos.
existe um movimento no Brasil querendo separar literalmente o joio do trigo, né? Hoje a gente tem linhas de crédito específicas, né? O Pronaf, Pronamp e outras que nós vamos falar aqui por alto. Não é o objetivo esmiuçar cada um dos programas neste vídeo, nós vamos falar disso em outros vídeos, mas são as linhas de crédito. Só que vai pegar dinheiro para produzir uma commodity e vai pegar dinheiro para produzir, de repente, tomate, o hortifruti granjeiro, a comida mesmo que vai para a mesa, fruto de mesa, leguminosas, toda a parte da cadeia de produção de comida, há uma solicitação do setor produtivo de que quem for produzir esses itens de consumo básico, né, que tenham linhas diferenciadas de crédito, né? Então, isso é algo também que é um pedido do setor para que o Plano Safra, no Manual de Crédito Rural, tenha essa diferenciação, seja nas taxas, seja nos prazos, seja nas condições. Terceiro ponto, aumento da oferta e de acesso às máquinas agrícolas de pequeno porte. Nós falamos ali no começo que a indexação do dólar fez com que o maquinário tomasse proporções de valor que o pequeno produtor não tem condição de comprar. Eu atuo há mais de 15 anos no setor de CTT, no ramo de cana-de-açúcar, que é corte, transbordo e transporte da cana-de-açúcar da lavoura até a unidade de produção, até a usina. E eu acompanho, junto com os meus clientes, o tanto que evoluiu, o tanto que subiu o preço desse maquinário pesado, seja do pequeno trator até a colheitadeira, com base no dólar, especialmente depois da pandemia. Uma colheitadeira de cana que custava 1.200.000, hoje custa quase 2 milhões de reais. Então, isso também impacta o pequeno produtor, porque o pequeno produtor, como você pode estar vendo na fotografia, às vezes ele precisa de um pequeno trator para fazer a sua produção aumentar de produtividade, para ele sair daquela produção mais rudimentar e trazer tecnologias, mas essas linhas de crédito e esse valor acabam impedindo com que ele tome esse crédito, porque ele não sabe se ele vai conseguir pagar. Então, é um pedido de uma aumenta de crédito, aumento de oportunidades para que o pequeno produtor possa ter acesso a maquinário, a tecnologias e levar isso para o campo, ter mais produção e, com isso, pagar o seu custeio e, ao final, ter produtividade e lucro. E o fortalecimento da participação do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, nos investimentos do Plano Safra. Nós dissemos anteriormente que é um dinheiro indexado, que faz parte do orçamento, que é necessário que haja um esteio para que o governo possa tirar esse dinheiro e investir, mas existe também o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, o setor está pedindo, olha, o BNDES precisa entrar com mais força no fomento da produção agrícola. E eu, particularmente, entendo que isso é extremamente importante, porque nós temos, como dito, uma das maiores relevâncias do cenário nacional é o agronegócio, e isso é inegável, e para que o Brasil continue crescendo, é necessário que o produtor tenha dinheiro, tenha recursos. Próximo slide que o Pedro vai colocar aqui são os desafios enfrentados pelos produtores. Então, condicionantes climáticas, endividamento, logística e política de preços mínimos, né? Ninguém pode mais negar que o clima hoje é mais severo, os eventos extremos estão cada vez mais presentes na agricultura. A agricultura sempre foi e sempre vai ser uma das atividades talvez a mais exposta de todas as atividades às intempéries climáticas, e hoje o produtor precisa ficar cada vez mais preparado para isso. Por quê? Porque de 2017 para cá, especialmente, esses dados foram levantados muito fortemente pelo Estado do Paraná, que fez um grande estudo e enviou esse estudo para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, sobre o endividamento que vem desde 2017, 2018, quando os eventos climáticos ficaram cada vez mais evidentes na nação. Então, o endividamento subiu demais decorrente disso,
faz com que o produtor já venha carregando essa dívida, carregando débitos anteriores, e agora precisa tomar crédito, produzir novamente, para ir pagando essa dívida e ir para frente. Como fazer isso? Como equalizar isso? Aqui eu faço um parêntese. O nosso método Roma, ele vai preparar você, produtor, produtora, para esse tipo de situação. Nós vamos te ensinar do começo ao fim como se documentar, como melhorar a tua gestão documental e de registro de tudo, para ter mais produção e num problema de perda de safra, perda de produção, você possa pleitear um alongamento da sua dívida e ter um endividamento que caiba no seu bolso. Logo, logo nós vamos estar lançando o nosso método. Segue aí que você vai gostar, eu tenho certeza. O terceiro ponto na cadeia, logística, nós já falamos, nós temos poucos entrepostos, nós temos pouco lugar para armazenar tudo que nós produzimos e temos que tirar isso do Brasil, temos que exportar, temos que levar logo para a indústria de transformação, o que faz com que tudo tenha que ser mais rápido e, às vezes, essa velocidade ela impacta no preço, que é o que há muitos e muitos anos chega no último ponto, que é uma política de preços mínimos. Eu, com 46 anos, vindo de uma família conectada com o agronegócio, o meu avô, tinha propriedade, o meu pai sempre trabalhou com irrigação, com proprietários rurais, aqui no interior do estado de São Paulo, onde a gente está baseado, que aqui era a capital mundial da laranja, né? Nós tivemos o maior laranjal do mundo, foi aqui, e vivendo essa realidade, sempre se discutiu que o governo brasileiro, como fazem outros países, União Europeia, Estados Unidos, garanta um preço mínimo para o produtor. Ele vai produzir, ele vai para a lavoura, ele vai trabalhar, ele vai tomar crédito, ele vai se endividar, e na hora de vender, deu uma superprodução, ele vai ter um preço que não paga a conta. Então, dentro da política agrícola nacional, sempre foi um pedido do setor de que haja uma política de preço mínimo. E que, se não atingir, o governo vai comprar esse produto, vai abastecer a mesa do brasileiro com um valor mínimo para o produtor. E colocar isso a fundo perdido, colocar isso numa equalização nacional, de uma forma que o produtor, que é aquele que está lá na ponta, produzindo e levando a comida para a mesa do brasileiro, gerando divisa, gerando receita, gerando impostos, ele não fique tão vulnerável já ao clima, já ao endividamento, já à falta de logística, falta de infraestrutura e ainda ter que lidar com um valor, com um preço que não pague nem a sua própria produção. Então, esses desafios, eles se interconectam e eles precisam ser enfrentados de uma forma que já vem sendo gritado pelo agronegócio brasileiro há décadas, e o governo, entra governo e sai governo, e isso ainda não foi feito. Então, é algo que a gente defende e advoga nesse sentido, para que o produtor tenha mais estabilidade. Tudo certo até aqui? Entenderam que nós estamos num cenário de dificuldades, dificuldade de crédito, dificuldade de juro, dificuldade de logística, dificuldade de escoamento de produção, infraestrutura. Muita gente já sabe disso, só que a gente precisa enfatizar, porque senão fica um negócio jogado. Você está vendo aí que o valor pretendido, o Pedro colocou um slide aí, que tem um campo, tem o sol e tem as moedas, né? Qual que é o valor pretendido pelo setor para o Plano Safra 2025-2026? Algo em torno de 600 bilhões de reais. Isso é possível? Isso é possível? Pelo que o governo está dizendo, não tem esse dinheiro. Esse mesmo estudo que eu falei do Paraná, dos que eu tive acesso, que eu pesquisei muito para vir aqui falar para vocês, foi o mais bem estruturado. E por quê? Porque o Paraná, hoje, é um estado extremamente estruturado do ponto de vista de cooperativas. Então, eles têm dados que são todos concentrados, que podem efetivamente dar um lastro e nortear.
Então, 600 bilhões, algo em torno de 600 bilhões seria a necessidade do setor. Só que dos 430 bilhões de 2024, 2025 para 600, é algo que eu, particularmente, não acredito que vá ter esse dinheiro. Eu estou apostando algo em torno de 500 bilhões de reais do Plano Safra 2025-2026. É algo que logo nós vamos estar aqui discutindo e falando um pouco para ver se efetivamente nós chegamos e em qual número e se o número divulgado vai ser suficiente. Eu já posso dizer que mesmo 600 bilhões é insuficiente para tocar o agro brasileiro. Agora, vamos parar para pensar uma coisa. Nós falamos agora da política de garantia de preços mínimos, né? Instrumentos de incentivo e garantias ao produtor rural. O produtor precisa ter incentivo para produzir, ele precisa ir lá para a sua propriedade ou ir lá arrendar uma propriedade, ir lá formar uma estrutura de produção com incentivo, né? Porque o produtor, se ele está nos ouvindo aqui, ele sabe o tanto que é difícil ele decidir que ele vai produzir e tomar todos esses riscos para, ao final, ver se deu certo. Então, ele precisa ter incentivo. Mas ele precisa também ter garantia. Então, uma das garantias é a política de garantia de preços mínimos. Um fortalecimento do PRONAMP. O PRONAMP é o Programa Nacional de Amparo ao Médio Produtor. Aí, o PRONAF está lá para a agricultura familiar. Os grandes produtores, a maioria tem capital próprio, tem garantia forte para chegar nos agentes financeiros e tomar grandes quantidades de crédito. E no meio do caminho tem o médio produtor. E ele tem esse programa de amparo, que é o PRONAMP, só que o dinheiro é insuficiente. Então precisamos fortalecer o PRONAMP, precisa ter mais dinheiro para o PRONAMP, para trazer a agricultura familiar para médio produtor, para desenvolver o produtor que é hoje rural familiar para ser um médio produtor, já com uma estrutura organizacional de estabelecimento, de empresa, que isso sim vai dar para ele a condição de se desenvolver cada vez mais. Então, o fortalecimento do PRONAMP é muito importante. Por outro lado, também, nós temos 3 programas, pelo menos, em vigência, que precisam ser melhor elaborados e mais bem estruturados, que é o Moderagro, o Moderfrota e o Inova Agro. O Moderagro é a modernização do agro, o Moderfrota é a modernização da frota e o Inova Agro são inovações tecnológicas de toda a cadeia, seja desde do preparo, desde a semente, desde os insumos agroquímicos, produção. Tudo isso precisa ser melhor fomentado no Brasil para que o agricultor tenha acesso a essas tecnologias, através de qualificação, através de ações do governo, ações do Brasil, para que o produtor, sem mais custos elevados, possa se modernizar no médio e longo prazo, fazendo com que a sua produção, a sua fazenda, o seu sítio, o seu pedaço de terra, o seu arrendamento sejam produtivos cada vez mais e entreguem lucros e resultados. Porque, afinal de contas, o produtor ele abastece a nação, ele abastece a mesa do brasileiro, ele abastece a energia que o Brasil precisa, porque a gente não pode esquecer que o agronegócio ele é energia, geramos etanol, geramos na cogeração de energia, energia eólica, energia. Então, tudo isso que está concatenado dentro das áreas, sendo agrícolas, agrárias ou não, estão diretamente ligadas ao agronegócio. E o programa de construção e ampliação de armazéns, que vem de acordo e de encontro com aquilo que a gente estava dizendo. Nós precisamos ter mais condições de estocar os produtos. Isso tem impacto, dinheiro do Plano Safra, para que isso aconteça. Porque parte do Plano Safra é para investimento, parte é para custeio. No próximo slide, nós temos outro panorama. Falamos do clima e falamos das dificuldades que o produtor está tendo na estrutura. E a água? E quando não chove? Um outro programa do governo é o Pró-Irriga, que precisa ser muito bem desenvolvido, para que se adeque a capacidade
dos rios e da água, do nosso lençol freático, onde tem água, para conciliar os usos para consumo humano e para que a água possa ir para a agricultura e desenvolver efetivamente a nossa produção agropecuária, que vem sofrendo absurdamente com secas. E hoje, esse 2025 já teve episódios de seca no início do ano, especialmente no Rio Grande do Sul, estados do Sul. Tanto é que nós já fizemos aqui um vídeo para tratar da resolução do Conselho Monetário Nacional, que estendeu as linhas de financiamento, prorrogando os custeios lá do Rio Grande do Sul. E o fortalecimento das cooperativas. Mais crédito para a cooperativa, mais estruturação para a cooperativa, para que, num programa amplo e coordenado, nós tenhamos acesso ao crédito, mais entrepostos, mais cooperativismo, mais associação, para que o produtor tenha preços mínimos e condição de negociar ainda melhor o seu produto. Gestão do risco rural. Pedro está no próximo slide, e a gente chama atenção aqui para o programa de subvenção ao prêmio, né? Infelizmente está errado aqui, mas é o prêmio de seguro rural. Hoje, o produtor sabe que contratar um seguro da produção é cada vez mais difícil, né? O que é esse programa de subvenção ao prêmio de seguro rural? É uma forma do governo, dentro do Plano Safra e dentro das políticas agrícolas, subsidiar, bancar uma parte desse prêmio. Quando o produtor for lá contratar um seguro da sua produção, ele ser mais barato para ele, para que ele consiga encaixar essa contratação do seguro no seu custeio e que isso não retire dele a possibilidade de ter lucro. Então, essa subvenção é um pedido muito grande do setor que deve ser atendido. E eu vou dizer também que o Proagro, que é destinado ao pequeno produtor, na sua grande maioria, também precisa ser ampliado, e precisa ser ampliado não só na sua capilaridade, ou seja, chegar aí mais gente, como em valores. Era 340 mil, hoje é 270 mil, e o setor pede que isso seja pelo menos 500 mil. E por que 500 mil? Porque tudo subiu com a valorização das moedas estrangeiras, tudo ficou mais caro, e hoje, se o produtor fizer um seguro de 270 mil reais, de repente, da sua produção, não vai pagar nem o que ele investiu. Então, é importante que essas duas vertentes caminhem juntas, essa subvenção do governo e o aumento do Proagro para os pequenos produtores. E mais um ponto importantíssimo, que é o ZARC, que é a zona de risco climático, o zoneamento de risco climático. O ZARC foi instituído para nortear as políticas de crédito e também para ajudar os bancos que trabalham com crédito rural e as seguradoras que operam no crédito rural a conceder ou não essas apólices, a segurar ou não essas lavouras. Por quê? Porque o zoneamento diz ao produtor, naquela região, naquele município, qual é a melhor época para que ele efetivamente vá lá plantar aquela cultura, vá desenvolver aquela cultura que ele está intentando, que ele tem a ideia de produzir. Hoje, nós não temos mais aquela certeza que se tinha lá antigamente, que era, vou plantar cana num determinado momento do ano, vou plantar soja num determinado momento do ano, vou plantar milho num determinado momento do ano. Hoje, nós temos um país de dimensões continentais que sofre com essas questões climáticas e que, de um tempo para cá, isso vem mudando. Então, às vezes, naquela região, naquele momento, naquele ano, de acordo com a condição climática, a produção tem que começar mais cedo ou mais tarde. Então, esse zoneamento norteia. Se o produtor presta atenção nisso, ele tem mais condições, primeiro, de não correr tanto risco e, segundo, de conseguir a contratação do seguro. Tá legal até aqui? Toda essa parte que a gente já falou, parte pública, dinheiro que vem do Plano Safra, as demandas do setor, o que precisa melhorar,
ter mais segurança jurídica, ter mais previsibilidade no setor? Agora nós vamos para mais um tópico que é muito importante e está conectado com o Plano Safra. Porque quando o governo vem e diz eu tenho limitação de dinheiro para fomentar a agricultura, ele tem que entender e fomentar o financiamento privado com outros títulos do agronegócio. Porque o agronegócio brasileiro ficou tão bom do ponto de vista macro, pelo seu tamanho, e olha que nós só estamos cultivando 41% da nossa capacidade de terra. Tem muito ainda para crescer, com sustentabilidade, com respeito às leis. Então, o setor tende a crescer cada vez mais. Só que não tem dinheiro público suficiente. Então, foram criadas algumas leis, especialmente em 2023, foi criada uma lei de abertura, dando mais condições ao mercado de emitir títulos particulares para financiar o agronegócio, que eu vou chamar a atenção aqui, só de passagem, porque não é o mote desse vídeo, nós vamos fazer um vídeo para tratar, se não de cada um dos instrumentos, pelo menos de blocos deles que tenham similaridade, para você, produtor, entender que, de repente, você pode ir ao mercado e tomar um recurso privado, que evidentemente não vai ser tão barato quanto o recurso público, mas que vai te propiciar o desenvolvimento da sua produção. Quais são os títulos do agronegócio vigentes no Brasil? Cédula de produtor rural. Essa você faz no banco, né? A cédula de produtor rural, ela pode ser pignoratícia, ou seja, você pode dar a produção em garantia, ela pode ser hipotecária, você dá o imóvel em garantia. Essa já é um título já mais conhecido. Aí vem as que são conectadas ao mercado de capitais. As letras de crédito do agronegócio, que são emitidas por empresas. Os certificados de recebíveis do agronegócio, que é quando a cadeia toda se organiza. O produtor que tem a necessidade de comprar o insumo, a empresa que vai fomentar esse insumo, que vai fornecer para ele, mas precisa esperar que ele produza para poder receber, só que essa empresa não consegue esperar todo esse tempo. Então, ela vem, pega esse título que ela vendeu aqui para o produtor e ela vai no mercado e diz, olha, eu tenho esses títulos aqui e quem está a fim de tomar? Aí vem um agente, faz uma operação e emite um certificado de recebível do agronegócio e vende isso para o mercado. Então, você, qualquer um, pode ir lá e comprar um pedaço desse certificado. É um investimento, em vez de um CDB, um título de renda fixa, vai comprar um certificado de recebível do agronegócio a troco do recebimento de juros. Então, é uma operação que já existe. Assim como os certificados de direitos creditórios do agronegócio, que aí já são para operações mais estruturadas, um pouco maiores. Certificados de depósito agropecuário, que é lastreado naquilo que está lá no silo, aquilo que está lá já entregue e em entregas futuras. Ou seja, o produtor vai lá, ele faz um planejamento para entrega da produção, esse planejamento gera um certificado, esse certificado é negociado no mercado, e as warrants agropecuárias, que aí já vem um pouco mais para a questão de exportação. Então, esses títulos também vão fomentar o agronegócio, e o Plano Safra, e o governo, e as políticas agrárias precisam contemplá-los e melhorar a condição e a segurança jurídica para que o capital privado tenha mais tranquilidade de colocar dinheiro e fomentar a agricultura nacional. Que tudo isso foi dito? Por que nós fizemos esse vídeo? Por que nós estamos falando disso? No final, há uma necessidade do governo, do Brasil, né, independente, nós estamos falando que quando a gente fala governo, não é o atual governo, é quem governa, é quem está lá aplicando a lei e fazendo com que as políticas que estão na Constituição Federal, porque a política de desenvolvimento agrário, do agronegócio, a livre iniciativa, tudo isso está na Constituição Federal. Então, o governo nada mais faz do que cumprir a sua obrigação de colocar isso em prática. Então, independentemente de partido, aqui nós não temos nenhuma ideologia partidária, nós somos pró-produtor rural. Nós sabemos a dificuldade do produtor rural, da produtora rural, do sucessor do produtor rural. Então, assim, o que é muito importante para o sucesso do produtor, hoje em dia,
é ficar atento à realidade do setor. Se você está aqui no canal e vendo esse vídeo, é porque você está atento à realidade do setor. Então, é necessário que você se dedique a estudar, a entender o seu negócio, a ir cada vez mais a fundo, fazer a gestão do seu negócio de forma profissional, desde aquele momento em que decide que vai efetivamente plantar alguma coisa ou criar algum tipo de animal para abate, para tirar leites, enfim, toda a cadeia, aquilo que você desejar fazer, que seja do agronegócio, agropecuário, até o final da produção, você precisa entender o seu negócio. Você precisa se qualificar. Nunca foi tão importante aliar os conhecimentos tradicionais que vêm da terra, aquele conhecimento que só o produtor tem, que é de sentir o cheiro da terra, é de olhar a produção, é olhar a planta e ver se ela está sentindo ou não, se ela está se desenvolvendo de acordo com o que era planejado ou não. Esse feeling, esse sentimento, ele é passado de geração em geração e o produtor, ele sabe. Só que uma coisa que antigamente não era tão importante e hoje se tornou imprescindível, não dá mais para pensar em ter sucesso no agronegócio sem ter esse viés, que é o entendimento do próprio negócio, a profissionalização do seu próprio negócio. Então, para você manter o legado, para você manter da família, os resultados, os lucros, e ter satisfação, ter paz, sabendo que você vai plantar e colher, ou sabendo que você plantou e aí aconteceu alguma coisa no meio do caminho que você não tinha como prever e te deu um problema, você ter como resolver essa questão. Então, é isso que fica. Vamos esperar para ver quanto de dinheiro público vem. Vamos observar como que o ambiente de negócio se estabiliza cada vez mais para que o capital privado entre e fomente a atividade agrícola no Brasil, agropecuária. E você, produtor, faça a sua lição de casa. Se prepare. Estude. E logo a gente está lançando o método Roma, que vai te ensinar a fazer tudo isso, se documentar, para que você possa chegar numa negociação com o agente que te emprestou o dinheiro e conseguir condições melhores. Só que a gente pode te garantir que eles não vão te dar as condições melhores, mas você poder chegar num advogado, numa advogada que entenda de agronegócio efetivamente e leve para ele a documentação que vai fazer com que a sua ação judicial seja ganha e você consiga alongar, prorrogar e equalizar, reestruturar a sua operação quando ela não der certo. Ok? Mais uma vez, eu vou te pedir, se você ficou até aqui, se inscreve no canal, segue as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso TikTok, nosso Facebook, e aqui, neste quadro, Seu Direito no Agronegócio, todas as quartas, toda sexta, um vídeo novo, explicativo. E espero que você tenha gostado e espero te ver aqui na próxima. Muito obrigado, um abraço, fiquem com Deus.